Psicólogas no Divã, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Se você ainda não assistiu esse filme, eu indico que assista antes de assistir o nosso vídeo. Então vai lá, assiste e volta aqui para ouvir esta conversa. E nesta conversa nós vamos trazer o nosso olhar de psicólogas, uma leitura da personagem, como que a gente vê o processo de desenvolvimento desta personagem durante o filme, com as suas relações, enfim, eh, trazendo sempre um olhar psicológico. Fica com a gente até o final, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e, se gostar do vídeo, deixa seu like, curte e comente. Acho que a primeira observação importante desse filme, de uma conversa sobre esse filme, o Dice, é que definitivamente não dá para assistir com um olhar literal, né? Porque se a gente não, se a gente não se propõe a ir além, né, do que está mostrando ali, a gente não vai conseguir assistir até o final. Inclusive, isso eu já ouvi de algumas pessoas, nossa, nada a ver, não tem nada a ver, aparecem umas coisas que, né, nem dá para assistir até o final, porque será que esse filme ganhou o Oscar? Mas eu acho que é por isso, é porque se a gente não tiver um olhar aprofundado, né? Assim, e sair dessa mensagem literal, né? Desse olhar literal do filme, realmente a gente não consegue assistir, não consegue pensar nas possibilidades do filme, né? Nas mensagens que tem ali. Eu ouvi, assim, muitas coisas desse filme. Pessoas que amaram, pessoas que odiaram, pessoas que eu fui assistir esse filme, eu não sabia do que se tratava. Eu já tinha ouvido algumas pessoas falando, "Nossa, esse filme é maravilhoso", enquanto outras, "Filme nada a ver". Eu amei. Eu falei: "Esse filme é fantástico", porque, tem tanta mensagem por trás daquela loucura, daquele caos, tanta mensagem legal, importante. Então, é multiverso, mas eu nem entendo muito dessas coisas e eu não estava nem olhando muito para isso. É um olhar, da pessoa, daquela personagem, de todo o aprendizado que ela foi tendo ao longo do filme, do longo daquela jornada, que foi esse filme. Eu achei fantástico. O começo do filme me dá uma angústia tão grande, eu fico tão cansada. Não sei se gerou isso em você, Lu, mas me gerou um cansaço tão grande a vida dela, sabe, o quanto ela fica ali fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Nossa, é exaustivo. Gerou isso em você, uma angústia, um Uhum. cansaço? Uhum. E assim, eu tive isso também, mas não só pensando na vida dela, né, naquele caos, mas no próprio espaço físico mesmo, né, aquele amontoado de papéis, aquela mora numa lavanderia e eu trabalho meio junto com a casa e, né, e aí você estava falando de jornada, eu até imaginei assim, é logo esse caos, né, esse momento caótico, esse ambiente caótico, é como se já fosse um chamado para ela, assim, né, já está no limite ali. Então, acho que a cena, né, que mostra ali o ambiente físico, me traz muito essa ideia do interno dela também, né? A bagunça, o caos que também estava a vida dela e o interno. Assim, É. também senti isso. É, porque ela estava assim, né, e é bem interessante que, assim, toda aquela bagunça, a gente fala muito isso, o quanto o externo reflete no interno, quanto o interno Uhum. reflete no externo, enfim,
Então é o caos dentro dela. E é muito interessante este primeiro momento que ela está assim, vivendo várias, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo em que ela está ali naquelas contas, porque tem que organizar aquele processo que depois a gente vê que é porque ela precisa levar lá para receita, enfim, mas organizando tudo aquilo, fazendo a comida, preocupada, cuidando da vida da filha, preocupada com o pai que tem que fazer com os clientes, a lavanderia, e só que sabe qual a sensação, a primeira sensação, o olhar que eu tive, a primeira sensação de uma pessoa, né, uma mulher que está envolvida com milhões de coisas, mas que está assim num caos interno, só que ela está totalmente voltada para o externo. Você vê, ela não para e ela não escuta nada e ninguém o tempo inteiro, né? O marido chega porque com a cartinha lá que ele quer falar com ela sobre o divórcio, ela não escuta, ela não dá atenção, ela pede um monte de coisa, não dá atenção, sai, a filha quer conversar, ela não escuta, a sensação que dá é que ela está fugindo da realidade o tempo inteiro, da verdade o tempo inteiro. Então, quando a gente fala do caos, me passou um pouco isso, não quero olhar para dentro, ela não quer olhar para a realidade interna, para a verdade, então ela fica, não sei, isso de uma forma exaustiva, entende? Foi uma das primeiras coisas que me veio nessa primeira cena. Uhum. Mas agora você está falando isso, eu estou pensando desse caos interno, desse caos externo, né? E, na verdade, acho que é muito caótico, porque as relações dela também estão todas, né? A relação com o marido, pô, o cara vai pedir divórcio, né? A relação com a filha, com o pai, né? Então, assim, realmente acho que ali tá tudo bagunçado mesmo, porque é interno, e por mais que assim, ela tá fugindo, né, desse caos interno, ela não tá olhando, mas ela também não tá inteira nas relações, ela também não tá enxergando. Ela não tá enxergando aqui dentro e ela não tá enxergando fora também, né? Não sei se você sente isso, porque ela não tá enxergando a relação dela com a filha dela. Ela não Não, está ela enxergando com a relação com o marido, também ela não está enxergando. Então não está não. enxergando nada, né? Nem dentro, Então, nem então, fora, Lu, né? ela não está enxergando. Eu acho que ela não enxerga. Por quê? Porque para eu enxergar, não sei, né? Eu fico pensando assim, para eu enxergar a relação que eu tenho, eu conseguir olhar que a relação que eu tenho com meu marido tá uma merda, né? Tá aquele caos. Eu preciso, assim, parar para olhar de verdade. Então, perceber como eu me sinto, perceber como que o outro está nessa relação, olhar para como está a nossa relação. Então, ela não consegue, acho que é isso que você está falando quando você fala do externo, né? Então, isso ela não consegue perceber, e isso ela não quer perceber. Ela não quer olhar. É claro que esse quer muito inconsciente, né? Que, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu falo ela voltada para o externo, é porque assim, ela fica fazendo milhões de coisas, olhando para várias coisas, mas não olha para o que ela tem que Uhum, olhar. uhum, Porque ela é como se ela sentasse assim e ficasse olhando as coisas de uma janelinha, não é? E se atola de atividades, meio que sozinha, né? Porque não recebe ajuda, não se permite também receber ajuda, e vive nesse caos, sem olhar. e assim, né? E não que ela esteja numa zona de conforto, né? Que não é mais, né? Não tá mais uma zona de conforto ali, né? Já tá uma zona de desconforto, né? Porque já não tá assim, eu vou fazer de conta, pô, o papel tá pulando na frente dela, né? Então, assim, não tem mais como não olhar, né? Acho que é Mas por eu isso acho. que é esse caos, assim, esse momento caótico,
é o primeiro, é a primeira coisa, né? É dali que vai surgir, né? É, Assim, é, possibilidades e coisas. é. E, e assim, é uma pessoa, ela vive num mundinho ali bem caótico e, e tem essas relações complicadas, né? E você vê que essa relação com a filha, que no decorrer do filme vai ficando cada vez mais forte, a grande questão, a filha, o quanto corre atrás dela para chamar a atenção dela para si, né, para que ela possa olhar para a filha, e e a gente vai vendo, né, o quanto ela está reproduzindo o pai dela enquanto mãe, né, Uhum. e a preocupação, a tensão, o medo que ela tem do pai que mostra ali no começo. Né, tem uma questão forte ali com o pai, né, assim, seu avô não pode saber, aí ele vai acordar, ai, uma Uhum. coisa com este pai, mas ao mesmo tempo, quando vai mostrando no decorrer a história dela com o pai, é um pai, assim, julgou o casamento, julgou, as escolhas, enfim, o tempo inteiro. E ela, de certa forma, está reproduzindo a mesma coisa com a filha. Não quer que o pai descubra que a filha É. é é homossexual. Quer dizer, ela julga a filha, mas ao mesmo tempo ela está protegendo, a gente pode dizer isso também, né, isso passou aqui na minha cabeça agora, não sei. É porque, assim, eu tô pensando nisso agora também da Hã. filha, que assim, ó, para ela conseguir, né, para ela conseguir é, abrir para esse pai quem é a filha, é como se ela tivesse que resolver uma questão com o pai dela para poder se aproximar da filha e para poder, né, para poder abrir isso, para poder viver essa relação com a filha dela de uma forma mais saudável. E esse pai, né, para ela poder contar para esse pai quem é essa filha, ela tem que trabalhar as coisas dela, entende? Entende Sim, assim? sim. Porque parece que quanto mais ela está afastada dela, mais ela também está afastada do outro, né? Então, assim, tá tudo distante. Então, tem coisas para ela ver da relação com esse pai e que vai impactar na relação dela com a filha, né? Então, parece que tá tudo ligado, assim, né? Tá tudo conectado. Tá, Sei, eu fiquei tá, pensando nisso agora. Na relação dela com a filha é exatamente isso. Ela precisa resolver uma questão com o pai, é. né? E isso, Essa acho que isso viagem. vai até não, não, acho que não viajou não, Lu, porque eu acho que no decorrer do filme, de alguma forma, vai ficando isso claro. Esse monte de multiverso que traz vários personagens nas diversas vidas dela, eu vi de várias formas, Luís, eu vi Uhum. esses como personagens, como figuras internas mesmo dela, arquétipos, enfim, sei lá que nome a gente dá, mas como uma figuras internas, como também, assim, caminhos, escolhas que a gente faz, Uhum. enfim, de fantasias, os caminhos que a gente pode seguir. Eu não sei, eu acho que dá para a gente olhar das 2 formas, não dá? Que Dá, passou para você? dá para a gente ver das duas formas. Quando eu olho para esses personagens como possibilidades, né? Como possibilidades da vida dela, né? Não me vem uma coisa assim, ah, e se eu tivesse seguido esse caminho? Não, não é por aí que eu vejo. Ah, mas e se eu tivesse escolhido isso? Né? E se eu tivesse escolhido o caminho da arte, que acho que eu tinha o talento para isso? Ou, né, ou a gastronomia, ou ser uma cozinheira. Não Uhum. é assim que me vem. Me vem ainda como possibilidades de agora, De não, escolhas, né? de escolhas, não assim, ai, olha, se eu tivesse seguido a minha vida, teria sido diferente. Não me vem isso assim, me vem assim, olha, a partir de agora eu posso escolher ainda, né? Se eu tenho esse talento para arte, ou talvez eu não seja essa atriz ou essa dançarina, mas assim, existe em mim uma possibilidade de ir para o caminho da arte. Eu penso desse jeito, assim, me veio isso como possibilidades, né? E uma outra forma que você está dizendo é todos esses elementos dentro de mim como partes.
minhas, E né? foi a primeira coisa que veio para mim quando eu estava assistindo o filme, era o que eu estava vendo. Era o que eu estava vendo partes dela. Uhum, Depois que termina o filme, que você começa a pensar as possibilidades, que eu vi essa outra possibilidade. Mas num primeiro momento e que para mim faz muito mais sentido, eu gosto mais, deste olhar para essas partes internas, são os personagens internos, uhum, eu vejo muito mais dessa forma. E é interessante, eu estou pensando aqui, primeiro momento que ela faz contato, que é quando ela está indo lá na receita, subindo o elevador, que surge através do marido. Me chamou tanto a atenção ter sido o marido este primeiro momento, uhum, a primeira coisa que passou para mim é assim, este seria o marido da fantasia dela, entende? Não sei se dá para entender o que eu quero dizer. Ela tinha muita queixa deste homem, do jeito dele ser, e isso vai mostrando muito depois também, uhum, que ele não resolvia, que ele não fazia, ele super bonzinho, ele isso, ele aquilo, ela tinha um olhar péssimo em relação a ele. E de repente quem surge? Surge um homem completamente diferente, um homem habilidoso, um homem que luta, um homem que faz, enfim, né, que uhum, traz possibilidades para ela, né. Então, me chamou a atenção ter sido uhum, ali o primeiro que uhum, surge é esse marido, naquele momento. Não sei, foi o que a primeira coisa que passou para mim, quando eu vi uhum. aquele marido daquele jeito. Mas surgiu como um elemento da psique dela, você diz? Como o masculino dela, uma força do Não, masculino? não, Não? não, eu não pensei nele dessa forma. Eu pensei nele ter surgido ali como, assim, como a fantasia dela em relação ao marido. Como talvez assim, porque se ela tá, eu já estou viajando, porque ela tá no elevador e ela sabe que ela tá prestes a passar por um momento que é assim, difícil. Vai, alguma coisa ali vai ter que acontecer, ou ela vai precisar de ajuda, ela vai. Poxa, seria tão bom, né, se eu tivesse um marido ali que, ó, ponta firme, conta comigo. Será que é isso? Nossa, eu precisava tanto aqui, sabe, de uma segurança, de uma proteção, de uma ajuda, de um recurso aqui que eu É. pudesse contar, né? E assim, e essa história aí da fiscal da Receita, este momento seria um divisor, porque ali seria a possibilidade de uma transformação na vida, né. Então isso que você está dizendo também está ligado a isso, seria um momento muito difícil, um momento de transformação, onde nem mesmo a língua, ela consegue falar direito. Porque nem mesmo a língua e isso essa história da língua é interessante, né, quando a gente está falando naquele primeiro momento, que daquele caos das relações, inclusive através da Uhum, linguagem, porque uhum, literalmente eles não se entendem, né, eles é, não falam todos a mesma língua. é, Não é, é? Então, é. literalmente isso acontece. Então, é uma dificuldade muito grande de comunicação, né, então é um momento de divisão ali. E esses personagens, para mim, fica muito mais ligado às partes que vão surgindo dentro dela, né, que são os recursos que a gente tem, né, Lu, e que a gente vai descobrindo ao longo da vida, ao longo de um processo, principalmente de um processo terapêutico, a gente vai descobrindo as nossas forças, os nossos recursos, que ao Uhum, longo do filme ela pôde ir fazendo isso, ela pôde ir trazendo essas forças para ela. Quando ela está lutando, daquela enfim, é, são as forças é, internas, que não necessariamente ali no simbolismo está trazendo as artes marciais, tudo, mas são as forças que você tem para lutar
contra os É, monstros, os fantasmas, né, se a gente pensa, a gente fala sempre da jornada do herói, né, quantos fantasmas e quantos monstros ela foi lutando. O primeiro que surge ali é essa fiscal, né, que é. é a grande vilã, a grande monstruosidade na vida dela, que é o grande fantasma da vida dela. Mas antes até de falar da vilã, que você falou das partes dela, né? Que não necessariamente da luta, né? Mas assim, da luta ou de cada coisa literal, mas se a gente pensar, né, das artes marciais, é um recurso que é um recurso de luta mesmo, literalmente de luta. Aí ela tem a criatividade, né? Aquele impulso, aquela força criativa que está ligada às As artes. artes, o Ela tem canto, a ali, dança, tem uma cozinheira, né? Que é aquela que cozinha, que é aquela que que também transforma, é uma né? arte, né. Também Também, ai, agora é interessante isso, né, uma arte tem muita coisa ligada a esse movimento, às coisas da mão, né, nessa coisa da arte. sim, O tempo sim. inteiro vai mostrando muito isso. Mas eu acho que cada uma tem ali mesmo, é uma força, né? Sim, Uma força interna. mas ela precisa se permitir, eu acho Ela que é precisa isso, abrir é espaço. se permitir, abrir espaço, enfrentar alguns fantasmas, alguns me que está ligado aos medos, né, ela precisa enfrentar isso pra e permitindo que essas forças façam parte, estejam ali, né, acreditando, a primeira coisa ela precisou acreditar, É. Mas para é que dá poder um medo também, né? Porque ela precisa abrir espaço, porque ela sente, porque dá medo também, né? Você fala, nossa, tô ficando louca, não é possível. Então, acho que também dá um medo quando você começa a descobrir coisas, né? Quando você começa a descobrir, mesmo que seja uma força, você começa a se descobrir e dá medo, porque é desconhecido, né? É desconhecido. é. Acho que ela sente um medo ali, a hora que ela, naquele primeiro momento, no segundo já, né? Porque o primeiro é o do elevador, mas quando ela tá ali, que ela vai, né? Ela vai para aquele outro lugar, a fiscal ali na frente, ela volta. É muito novo isso, né? A gente acessar esses conteúdos dá medo. Então, acho que tem que ter a coragem e é como se a gente precisasse mesmo ter uma força para encarar. Eu acho que Ah, vale isso que você falou também, né? você vê como é comum as pessoas fugirem, vou usar esse termo mesmo, de um processo terapêutico, né, como leva tempo para muita gente diz assim: "Ah, eu sei que eu teria que fazer, eu preciso olhar para algumas coisas, eu sei o quanto vai ser importante para mim, mas eu não sei se é neste momento, eu não sei se eu estou pronta, eu não sei se", por quê? Porque você sabe que se você vai e se você se entrega, vai você vai olhar para algumas coisas que você não tem claro se você quer olhar, né, talvez você Uhum, até queira, mas você sabe que não vai ser fácil, né, e o medo e dá medo sim. E quando você inicia um processo de mudança, né, conforme aí eu já estou pensando no decorrer, conforme as forças vão surgindo, você vai se transformando, no sentido de ter novos comportamentos, novas atitudes, não é? E à medida em que você faz isso, você gera um estranhamento no outro, porque o outro olha para você e: você está diferente", né. Pessoas vão se afastar de você, uhum, outras vão vir, enfim, é natural que isso aconteça à medida que você começa a se permitir que esta força, que essas partes, que estão aí, que te fortalecem, elas comecem a fazer parte realmente, você desperte, você permita que ela esteja ali à frente, uhum, para você uhum. conquistar aquilo que você quer, porque é isso que ela está em busca.
né, vem assim, vem uma luta ali, ela não tem claro se no início ela não tem claro que a questão da filha, que a questão está nela, né, o que a Hum, filha realmente quer, inicialmente ela não tem isso muito claro, só que ela uhum, começa uma batalha ali, assim, para proteger a filha. Porque ela é controladora, ela, né, e ela para é, proteger, porque ela não quer que acabem com a filha dela, então ela inicia dessa forma, né, assim, uma coisa de uhum. proteção com a filha. É que agora eu estava pensando na fiscal, agora Que ó, eu comecei a fui, pensar na filha. voltei. Não, não, Ah, mas tudo bem. Eu ia falar da filha, mas eu não quero perder esse ponto da não, fiscal aqui que você vai eu acho que trazer. volta para fiscal. Tem numa uma dessas personagens se relaciona com essa fiscal, né? A dos dedos de salsicha. É muito interessante isso, achei muito interessante isso. Como a fiscal, que no primeiro momento no primeiro momento não, no filme todo, né? Assim, quase, ela é uma vilã, ela é uma força, né? Assim, oposta, né? Uma força destruidora, é algo que quer destruir. Mas uma personagem, um lado dela se relaciona com essa mulher, né? Com essa força. Eu fiquei pensando um pouco nisso, sabe? Que uma delas é, tem essa intimidade, tem essa relação de amor, né, com ela. E pensando, o que que você pensou disso? Uma das coisas que me veio bem mais concretona é essa fiscal representando o Estado. Estado mesmo, Hum, porque ela representa o Estado, hum, e a relação que eu tenho com ele, sabe? Quando eu me sinto, injustiçada, eu me sinto, perseguida, porque é um sentimento que ela tem muito forte, né. O hum, mundo é cruel comigo, então, veio muito hum. forte essa coisa, Ah, né, tá. do Hum, Estado, do mundo, da coisa externa mesmo, o quanto eu me sinto injustiçada, e ela é uma tá. estrangeira, ela é uma imigrante, né, ela é É. uma imigrante, o quanto ela se sente injustiçada naquele lugar, Hum, naquele país, né, pouco cuidada, pouco ouvida. Elas nem falam a mesma língua, não é compreendida de forma alguma, e foi a mesma coisa que o hum, pai fez, o pai também não cuidou, o pai também não protegeu, o pai também deixou ela assim. Então veio muito forte a coisa do hum, Estado mesmo, da fiscal como representando o Estado, o local que ela vive, né. Só que aí depois me veio também a coisa da vida, né, hum, de a coisa da vida, de quanto eu me sinto vítima, hum. né, o quanto eu me sinto vítima o tempo inteiro. Só que tem uma parte que este país me acolheu, este estado, Então, ele me que é, acolheu, ele me que é essa recebeu, parte que ela se relaciona? e ele me ama, Ah, tá. É que eu e já ele me pensei em ama. outra coisa, já me veio uma Acho questão mais esse filme traz milhões de coisas pra gente, né. Não, me veio muito a integração da sombra, assim, sabe? Isso que quer me destruir, isso que para mim é o inimigo, isso é o que a ameaça. Então quando eu me relaciono, eu tiro. Isso pode ser bom quando eu conheço, quando eu me relaciono. Então, não sei, veio essa integração da sombra, sabe? Ainda mais Sim, com aquelas, né, com aquela estranheza daqueles dedos e tudo mais. Então isso tinha me vindo isso assim, sabe? é, Da é. integração da sombra, né? É. E ela se sente ficou muito forte para mim essa coisa da representação mais coisa do Estado, né. Eu estou Não falando do faz Estado no sentido sentido. porque ela se sente muito perseguida ali, né, e é exatamente isso, ela tem uma lavanderia, ela é uma imigrante, ela se sente ali, e ela está perseguindo, e ela está num processo de luta ali com isso, né.
Então, para mim, ficou o grande fantasma na vida dela. É o grande fantasma que fica ali perseguindo. E aí, mesmo começando da fiscal, e eles mostram o tempo inteiro a coisa do círculo, né, Uhum. aquela coisa do círculo o tempo inteiro, que vai mostrando e isso é simbólico, né, Sim. tem um significado, tem uma simbologia, né, Uhum. aquela coisa para mim vem uma coisa do buraco, sabe, o buraco, o vazio. Que é tão comum as pessoas sentirem esse vazio, né, depois tem a filha com a coisa da rosquinha, que a filha é outra, que ela também está no buraco, ela também está sentindo esse vazio, algo que precisa ser preenchido, muito forte, muito presente. E a filha que, num primeiro momento, assim, aparece como uma inimiga, né? Ela tem uma, no início tem uma relação assim de essa filha quer destruir essa mãe, né? Elas são inimigas, assim, ou a filha é como se fosse uma inimiga da mãe, assim, e como isso é simbólico, né? Como no fundo o que ela queria era o oposto, né? A filha, ela tá chamando a mãe ali, né? Mas são essas vozes, eu não sei, agora eu estou pensando, né, que assim, eh tanto o marido de outros universos, tanto ele quanto o pai em outros universos, são eles que ficam dizendo para ela: "Você tem que destruir, porque ela quer te destruir. Sim, Ela precisa morrer, porque ela quer te verdade, destruir e ela quer verdade, destruir o mundo", né. verdade. Eles ficam dizendo isso para ela o tempo inteiro. Aí eu não sei realmente o que que eles poderiam representar, Lu, ali na vida dela, quando traz esses personagens de outros universos, porque seriam a vozes interna dela. Eu não Uhum, sei se é o pai uhum, internalizado, que é aquele pai, duro, julgador, né, e este marido, que é um marido completamente diferente, né, que vem o tempo inteiro ajudar, salvar, é o marido que começa a mostrar os mundos para ela. É um outro marido, né. E eles trazem a filha como a é, grande inimiga. E é. ela quer proteger, não, ela é minha filha. Ela quer proteger o tempo inteiro. Eu estou pensando agora, até lembrando um pouco do que a gente falou lá no início, né, da relação dela com a filha, que para ela conseguir trabalhar essa relação com a filha, ela precisa trabalhar a relação com o pai, né? E acho que tem a ver com isso, com essas vozes, né? Essas vozes. Porque o filho, eu acho que aí é uma coisa que eu penso assim, Odais, eu acho que o filho sempre desafia a gente, o filho sempre vai trazer para a gente desafios, sempre vai trazer assim um equilíbrio, a gente vai precisar sempre olhar para a nossa criança, a gente vai precisar olhar para os nossos limites, para os nossos preconceitos. Isso é uma coisa que eu acho, que os filhos sempre desafiam a gente. E eu acho que no filme é isso também, né? Essas vozes que vêm para ela, acho que é quanto que essa filha representa de desafio na vida dela também, né? É. É, isso que você está falando faz total sentido, né, Lu. E os filhos também são os nossos espelhos, né. Então, quando você fala desse desafio, é um grande desafio, e também eles fazem com que a gente tenha que se ver, né, Total. porque, eles são os nossos espelhos, e muitas vezes você rejeita, não aceita o filho como ele é, porque você se vê ali nele. Ou Ai, não, né? Ou a gente vê o oposto, né? A gente precisa aprender a flexibilizar, sabe? Eu acho que é isso também. Além da gente ver, né? Além de ser um espelho, eu acho que tem muito assim, os filhos vêm às vezes totalmente diferente, vêm o oposto da gente, né? Assim, eu detesto isso, aí minha filha vem com isso, eu falo, caramba, então eu vou precisar olhar, né? Porque está aqui na minha frente, né? Para eu ter uma relação saudável com ela, eu preciso olhar para mim,
né? Então, acho que eu preciso flexibilizar isso em mim, né? Então, eu acho que tem as duas coisas. Lu, e tem uma coisa que chama bastante atenção no filme, né, que é durante todo o processo, quando eles passam de um universo para o outro, eles têm que fazer algo inusitado, algo diferente, algo não é. Assim, a cena que ele tem que ficar cortando com papel, eu não conseguia olhar, porque me dava um negócio por dentro, né. Aí ela comeu a mosca, aí tinha várias coisas, assim, absurdas, aquela cena, o cara sem calça que tinha que sentar. Gente, cenas, né, assim, você fala: "Meu, que é isso?" Ah, e é muito interessante, porque, assim, o que que ficou aqui para mim, né, neste processo que aí, enfim, a gente está falando de um processo, não tá? Onde ela primeiro confia, não, ela acredita, aí à medida que ela acredita, ela começa a confiar, e ela vai confiando, e nesta confiança ela vai, permitindo que essas partes surjam na vida dela, vão surgindo na vida dela, né, dentro dela. E Uhum. aí se a gente pensar que cada personagem está num universo, e isso é para que ela traga a força daquele universo, assim, se eu estou num processo de desenvolvimento, para que eu tenha uma modificação, para que eu tenha uma transformação, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Tem que ter algo, né, não é confortável, não é uma coisa legal. Eu saio desta situação, eu saio desse do comum, né, daquilo que é comum para mim, daquilo que já é habitual. Eu preciso de algo, eu preciso de um comportamento diferente, eu preciso de algo diferente, algo novo, para ter uma resposta diferente, Hum. né. Então, simbolicamente, a coisa maluca, para mim faz sentido olhar dessa forma, não é? É. Que às vezes parece que pra gente um comportamento diferente pode ser uma maluquice, né? Nossa, que loucura isso que eu tô fazendo, uma coisa. E assim, e não é, né? É só um comportamento diferente, né? É como se, vou usar aquela frase clichê, né? Que é assim, não dá para você ter um resultado diferente tendo o mesmo comportamento. Mas eu acho que é exatamente isso, Darcy, assim, para eu acessar, né, para eu ser essa pessoa diferente, eu tenho que ter um comportamento diferente, fazer coisas diferentes, que eu nunca fiz, que para mim realmente é uma loucura, uma coisa absurda. Acho que é bem isso mesmo. Acho que é super isso que você falou, concordo. É assim que eu vejo também. É muito interessante isso, né. E esse filme ele vai trazendo coisas, muito, assim, simbólicas, muito simbólicas em todo este processo. Você vê em cada, multiverso, né, em cada mundo, ela tem uma relação com pessoas diferentes, enfim, além das habilidades e formas de se relacionar diferente, né. Ela Uhum. é uma personalidade em cada lugar. Essas formas de se relacionar diferente que você está falando, eu fico pensando nas relações mesmo ali, né, com a filha, com o marido, com o pai. E é uma coisa que a gente sempre fala, né? Quando a gente muda, né? Quando a gente tem uma forma diferente com a gente mesmo e a gente começa a se relacionar de um jeito diferente com o outro, é como se o outro também mudasse, né? Não sei se isso faz sentido para você, mas se eu tiver um comportamento diferente, é quase certo que o outro também vai ter, As né? relações, elas são complementares, elas se complementam. À medida que um muda, é esperado que o outro mude. E se o outro não mudar, provavelmente essa relação vai É. Uhum, acabar, porque as relações são complementares, não uhum, é? Então, é quando a gente vê assim.
eu falo muito isso, principalmente quando eu estou dando aula, que eu falo sobre os papéis, né, e como a gente vê, sei lá, no exemplo que eu acabo dando sempre, aquele marido e mulher, por exemplo, que aquele casal onde um assume no lugar de ser marido, acaba sendo, o filho e a mulher acaba sendo a mãe na relação, né, por exemplo. É. Que é muito comum a gente ver isso nos relacionamentos, não é? E à medida em que se eu como mãe, eu vou me dando conta disso e fala: "Não, não é isso que eu quero", e eu paro de complementar, porque o outro complementa sendo filho, se eu paro de complementar isso, deixando de ser a mãe e passando a ser a esposa nessa relação, o outro é esperado que o outro venha e seja o marido. Agora, se o outro precisa de uma mãe e não consegue entrar no lugar de marido, esta relação vai acabar, não vai dar para continuar. Então, é isso, e ali a gente consegue ver a mudança nas relações, né, disso que você está Uhum, falando, ali no filme a gente vai uhum, vendo essas mudanças nas uhum. relações ali. Eu fiquei pensando isso principalmente com o marido. Se ela vai acessar essa força, por exemplo, da criatividade, né, da arte, será que ela também não vai ter será que o marido dela também não vai ter um comportamento diferente também? Será que ela mudando isso, ele também não muda, né? Será que porque eu estou falando aí eu já estou saindo um pouco, tá? Assim, Tá. desse raciocínio que a gente vem fazendo do filme. Eu estou dizendo assim, se ela for uma mulher diferente, ele também vai ser esse homem diferente. Estou pensando Uhum. nisso, assim. Se ela for essa lutadora, ela vai também ter um marido que corresponde a isso, né? Que está à altura disso. Sei, fiquei viajando um pouco nisso, mas eu nem sei se isso realmente acontece, tá? Mas fiquei pensando como possibilidade, sabe? Uhum. Sei lá, não eu não pensei nisso, então eu não sei nem responder. Porque o marido, era um grande eu não sei, ficou muito forte para mim, por isso que eu falei lá do elevador, sim, ele queria se separar, porque pelo mesmo motivo que a filha queria se matar, vamos dizer assim, porque ela é totalmente ausente, ela não estava presente, ela não conseguia ouvir, ela não conseguia, eh ela é uma pessoa tensa, ela vivia enfim, aquele caos, e É. para eles, eles queriam só serem vistos, que ela olhasse um pouco para eles, e ela não uma dificuldade muito grande de aceitar o outro como ele é. Então isso ela tinha muito forte, né, então a filha como homossexual, ela não dava para aceitar uma filha homossexual, não dava. E ela colocava a responsabilidade no pai, seu avô não vai aceitar. E quem não aceitava, talvez o avô não aceitasse, mas quem não aceitava era ela que julgava. O marido, ela via aquele marido da forma como o pai via. Né, que o pai não gostava dele e não queria que ela tivesse casado com ele, e ela olhava um homem fraco, um homem que não fazia nada, bobo, né, e ela não aceitava ele como era, como ele realmente era. E ele é E uma como ele pessoa realmente era? eu acho que no final mostrou muito isso, porque se você lembrar, Lu, não sei se você lembra, quando eu não lembro o nome dos personagens, eu Eu sou também ruim não nisso. lembro. Também Eu não lembro lembro. dela que é Evelyn, o dela eu Uhum. lembro, mas os outros eu não lembro. Mas, assim, se você lembrar lá para o final, já lá para o não sei, acho que talvez que parte que era, onde, o marido do multiverso, onde ele morre, né, porque Hum. ele morre, porque ele não é real, ele não é o marido dela real, ele Hum. morre, né. E aí quando ela fica até com raiva e tenta matar o marido, o marido dela mesmo, né. Uhum, uhum, Só que é ele que é o grande salvador, vamos dizer assim, eu vou usar esse termo, porque é ele que traz para ela e diz a necessidade de ser gentil,
A necessidade de olhar para o Hum, outro como o outro é. Em outras palavras, hum. ele diz isso para ela: "Seja Uhum, gentil", uhum, né. É o aceite o outro como ele é, e ela começa a uhum. perceber e vai mostrando isso naquele outro momento em que ela está conversando com ela como atriz bem-sucedida, conversando com ele, e vai mostrando em paralelo isso, eh, e ela consegue perceber que ele luta de uma forma diferente, ele conquista as coisas de uma forma diferente, que é através da gentileza. Ele é um Uhum. homem extremamente gentil, ele É. conversa com as pessoas de uma forma dócil e ele consegue. Foi ele que conseguiu que a fiscal, lá no final, liberasse, ela não fosse presa. Foi ele que conseguiu. E tem um momento que é como se a ficha caísse e ela se desse Uhum. conta, É. né, de quem ele era. Então, ali ela olhou para ele como ele realmente é. E aí quando ela conseguiu fazer isso e perceber que existem outras formas de você lutar, né, foi quando ela vai subindo a escada e ela para de brigar com as É. pessoas, Uhum. É né, e verdade, ela começa a olhar é para eles verdade. de uma forma diferente. E ali se transforma. É ali Uhum. que as coisas vão se transformando, as pessoas vão se transformando, né, nessas É. relações. E aí vem essa Faz coisa do sentido. complementar. Ela mudou na relação com o outro, né, com cada um que vinha para cima dela, ela dava uma resposta diferente e eles: "Opa!" E eles se Uhum. transformavam. Entra exatamente no que você falou, na mudança, quando ela muda. Eu achei tão bonita essa cena, assim, tão especial, inclusive com a fiscal, que o Estado está ali para ajudar. Difícil? Põe dificuldades? Tem, mas existem outras formas da gente lidar com tira as mãos e vai com os pés, descobrem É. que existem outras Sim, formas, né. sim, sim. É, É essa parte é bem fantástico. legal, essa das mãos de salsicha. Essa é bem legal. É, Depois faz total sentido, né? Quando você vê, olha, tá vendo? Dá para usar os pés. dá para usar os Aí pés. aí fez É. sentido. E a filha, né, voltando na filha, já que Hum. esse momento já é para o final do filme, a filha que queria o que a filha queria? A filha vivia um processo depressivo muito grande, né, eh, e ela se sentia sozinha, ela construiu aquela rosquinha com aquele É, buraco, né, que estava é, sugando, que se você parar para pensar, as pessoas num processo depressivo muito grande, que chega nesse estágio de pensar em suicídio, que querem tirar a vida, que era onde estava a filha dela, pelo menos eu já ouvi relatos deste sentimento, eu acho que de alguma forma eles ali retratam isso, desse sentimento que vem além do vazio, que a gente falou lá do buraco, né, uhum, este vazio muito grande, eh essa coisa de, assim, não tem alternativa. E eu me sinto sugada uhum, por este buraco, que vai e assim, e aí você vai se deixando ir. Porque aqui tá tão duro, aqui tá tão difícil, né. Só que é muito interessante que eu tô falando um monte aqui, Lu, se você quiser me cortar, você me corta, porque não, eu, né, não, tá é, fazendo sentido. porque assim, E ela está lutando com a filha, lutando não, protegendo, mas achando que a filha quer matar, e você mesmo falou, não era nada disso, pelo contrário, mas ela queria levar a filha de ela fez isso. Ela levou a mãe dela para conhecer, para se pra acompanhar, né, alguma coisa assim, não é? Assim: "Vem ver o que eu vejo", alguma coisa desse tipo. Então ela traz a mãe para mostrar o que ela estava construindo, e tem alguma fala em algum momento aí, que eu não lembro exatamente qual é, onde assim, a esperança que a mãe
consiga achar outra alternativa para ela. Vem olhar o meu mundo, o que está acontecendo aqui dentro de mim e me dá a mão. Veja se tem, me ajuda, me dá a luz, encontra Uhum. alguma alternativa, mas ela ainda não conseguia. É. Sabe o que eu fiquei pensando agora que você falou da mãe, de matar a mãe, que a gente estava falando antes, que essa filha, ela até queria matar a mãe, mas ela queria matar aquela mãe, né? Talvez ela quisesse matar aquela mãe, A mãe da né? lavanderia. A mãe da lavanderia, né? Aquela mãe que não enxerga, aquela mãe que não acessa, aquela, né? Talvez ela quisesse matar essa mãe, né? Como às vezes a gente precisa matar a nossa mãe interna, né? Aquela que a gente, Lembra, A Mãe Boa Demais, da a mãe boa, Vasalisa? Que é aquela pensei nisso agora com a sua fala. A mãe boa demais, que é aquela que faz tudo para você. E essa era uma mãe que aparentemente não era boa demais, mas era aquela mãe que ficava controlando, ficava ali fazendo tudo por ela, né, é. não deixava ela crescer. E tem mais uma coisa só da filha que eu queria falar, dela se sentir sozinha, né? E ela tinha um relacionamento, essa filha, ela tinha uma namorada, né? Ela tem uma namorada que é uma pessoa legal, né? Se mostra ali legal, compreensiva, tá junto, parceira, né? Parceira. O que me vem assim quando eu vejo o relacionamento das duas é super parceira, né? E mesmo assim, essa filha se sente sozinha, se sente abandonada, né? Então, como é importante a mãe, né? A presença da mãe, o olhar da mãe, porque ela é uma mocinha, ela é uma adolescente? Não, ela é É, uma mais, né? Ela é um jovem, pouco mais, é uma deve ser jovem, uma né? jovem adulta. Uhum. É, uma jovem adulta, mas ela precisa, né, dessa mãe. Eu fiquei pensando isso, né? Como a gente precisa da mãe, né? Como a gente precisa desse acolhimento, desse olhar, desse reconhecimento da mãe, né? E Fiquei pensando também isso também. e também, Lu, assim, acho que tem isso que você está falando, e também mostra a repetição, né, de um padrão. Onde, ela teve esta relação com o pai, não aparece muito a questão da mãe ali, mas ela teve esta relação com o pai, e aí ela repete a relação, com a filha, e a filha, quando mostra o relacionamento, de alguma forma está repetindo também, onde a filha também mal vê a namorada, ela mal vê o marido, e todos carregando um grande vazio, É. todos carregando um grande vazio. Então, acho que não é à toa que não mostra a mãe dela nesse filme, né? Não tem presença de mãe, né? Da mãe dela, né? Não, eu acho que a mãe mostra só na cena dela indo embora, mas não mostra, nada ali, né. Não mostra nada, né? É, Não tem, assim. é. E ela assim, ela consegue ir lá resgatar a filha quando ela, tem o resgate do pai. E vai mostrando ela ali resgatando o pai, naquela briga toda, e lá na lavanderia também, né. Uhum. Porque mostra em paralelo ela levando e falando: "Ó, essa daqui é a namorada É, é, dela". é. Mostra meio que e ali ela falando para o pai, assim: "Você me deixou embora, você não me impediu, ou seja, você não cuidou de mim". Uhum, uhum. Então quando ela consegue olhar para isso, e eu acho que assim, talvez me passou isso agora, talvez até fazer contato com uma raiva que ela tem, né, fazer contato com essa raiva que está aqui dentro dela, essa raiva que está presente, e ela conseguiu talvez nesse momento fazer contato com isso, quando ela consegue falar o que ela sente, falar, né, como ela se sentiu abandonada pelo pai, Uhum. né, e o pai pôde ouvir isso. É. E quando ela conseguiu fazer isso, ela conseguiu correr atrás da filha.
e resgatar essa filha, porque aí ela percebeu a mãe que ela estava sendo, né. É, Então quando ela conseguiu ser uma resgatar, que foi o que a gente falou lá no começo, né. E aquela cena das 2 pedras, que ali era o resgate da filha, é que coisa forte, mesmo, né, naquela muito cena. forte, muito forte. 2 pedras, estamos aqui, fazendo nada, parada. É o tempo, né, sei lá, veio essa palavra na minha mente agora, né. Eh, o tempo que a gente dá. Quando a gente dá um tempo, ai, bem isso passou na minha cabeça agora, né, Lu, Hum, porque me lembra muito que a gente falava muito sobre isso quando a gente estava falando lá do Mulheres que Correm com os Lobos, sobre a necessidade do tempo, né, da gente dar um tempo pra gente, da gente descansar, da gente e me veio isso, porque você vê que estava no meio do caos, aparece um multiverso, um mundo onde elas eram pedras. E estavam é, ali. "Ah, a gente está aqui só olhando, fazendo nada". E aí agora eu estou pensando, e depois deste intervalinho, as coisas deram uma movimentada diferente, várias percepções ela começou a ter. E talvez represente até esse momento do tempo onde eu preciso parar, respirar, para poder olhar para as coisas, assim, às vezes até um pouquinho dar aquele passinho para trás, olhar para as coisas de uma forma diferente, né, me afasto um pouquinho para poder ter hum, uma visão melhor. hum. Não sei, É, porque pode ser? inclusive pode ser, porque inclusive a visão ela é bem, né, essa cena elas estão em cima, elas estão numa é uma montanha ou assim, Uhum. e aí elas conseguem ter uma visão. Acho que sim, acho que isso faz sentido também. Eu fiquei pensando assim, por que será pedra, né? Porque pedra me vem uma ideia de que não é humano, que E não rígido, tem, né? é rígido, pedra é pedra, pedra não tem sentimento, pedra, né? Mas também, se a gente está pensando que pode ser um momento de descanso, um momento de para poder descansar, para dar um tempo, me vem um pouco a ideia de rocha, porque a rocha é assim, é Força. forte, né? Nada abala a rocha. Você tá ali, você tá tranquila porque nada vai te. Eu viajei agora, tá? Mas, assim, nada vai te machucar, nada vai. Pode ficar tranquila ali porque você é uma rocha, né? No sentido de, sei, você tá protegido, você tá forte, você pode descansar, né? Não tem nenhuma ameaça. Não sei, porque num Mas primeiro momento eu fiquei pensando na pedra mesmo. Por que pedra, né? então, mas para você, pra gente tomar algumas decisões, né, e a gente precisa, às vezes, dar quando falo de se afastar e dar esse tempo, eu preciso ser mais, não é rígida a palavra, mas mais fria, em algumas Uhum, situações, uhum, né. Eu uhum. preciso ser mais razão e É, menos mais emoção. racional, né? É. É, Uhum, né, então quando você fala: "Pedra é pedra", talvez represente até um pouco disso, eu preciso ser mais desta forma, menos emoção, menos sentir, para eu poder hum, olhar a coisa de fora, uhum. enxergar de uma forma mais fora da situação, fora da É, emoção, não é, então, de repente uma pedra por isso também, né. A gente pode fazer milhões de análises, né, pode. milhões de análises, mas E a gente pode ficar analisando aqui, falando sobre várias cenas desse filme, porque 3 horas de filme a gente ficaria aqui, né, é. falando muito mais coisas, né? É, mas eu acho não eu particularmente achei esse filme fantástico, acho que vale a pena se alguém não achou: "Ai, que filme maluco, que filme nada a ver", assistir com um olhar, assim, para a mensagem que tem, porque não dá para você ficar só olhando que coisa louca, que coisa ele é malucão? Ele é malucão, mas ele tem mensagens, assim, fantásticas por trás de cada cena.
né. Então acho que vale a pena olhar, porque é maravilhoso, né, e ela consegue, eh, estar com a filha, estar com o marido, mas ao mesmo tempo dar espaço para a filha, né. Permitir que a filha vá, que a filha cresça, e mostrando que ela está ali, ao mesmo tempo. É fantástico, é fantástico. E Eu acho acho que que é até isso. Ficou alguma coisa? não, Fala, o acho que 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 você não, quer acho que a falar? gente falaria mais coisas. Mas assim, eu acho que até mesmo essa maluquice toda do filme, eu acho que é até provocativo. É muito provocador esse filme, né? Assim, acho que ele vai ser esse filme mesmo, que você vai odiar, mas se você odiar é porque talvez você não consiga também se abrir um pouco, né? Não sei, se não chegar nenhuma mensagem, acho que até para refletir, né? Poxa, como que eu não consigo abrir um espaço para talvez olhar as coisas de uma forma mais profunda, né? Mais simbólica, qual que é a mensagem? Então, eu acho que até mesmo essa maluquice desse filme, né? Apesar de falar de multiverso, eu acho que é muito provocador. Então, acho que vale a pena mesmo assistir até o final. É. É, e eu acho que ele traz muitas coisas para a gente refletir, para a gente começar a pensar para onde eu estou olhando, principalmente quando eu me envolvo com milhões de coisas, o que que eu estou evitando de olhar, né? Será que eu estou realmente olhando para as minhas relações? Né, então acho que é importante a gente olhar para isso, né? E o quanto é importante a gente olhar aqui dentro, olhar para a gente. Uhum. Porque quando eu olho para mim, quando eu me reconheço, quando eu me percebo, eu também vou olhar para as minhas relações e perceber como que elas estão, como que eu estou nesses relacionamentos, né, para poder fazer diferente. Que às vezes a gente está rodeado de pessoas que estão ali querendo dar as mãos para a gente, mas eu estou só olhando para aquele buraco, que é aquele vazio, e que eu quero preencher, que eu quero preencher, que eu quero preencher, e assim, e o que que eu estou fazendo, né? Eu fico naquele lugar de vítima, naquele lugar, e não saio dali. Então, o que que eu ganho estando ali? Por mais que não seja confortável, o que que me segura ali? O que que me prende ali? Eu acho que esse filme traz várias mensagens, além de uma questão de um grande amor. Ela casa com alguém que é essa pessoa, só que depois ela quer que essa pessoa se transforme numa outra, que ele não é. E ela quer que ele vire essa outra pessoa, que ele não é. E assim, a relação deles só se concretiza de uma forma boa no momento em que ela consegue olhar para ele como ele realmente é e aceitar quem ele é. E ela só consegue fazer isso a partir do Hum. momento que ela se desenvolve, que ela se reconhece, né. Então acho que a gente tem que olhar para isso tudo na nossa vida, né. É o que fica de mensagem desse filme. É isso aí. Enfim, acho que é isso, né, Lu? Muito Uhum. bom, adorei. Espero que as pessoas tenham gostado, espero que gostem, que compartilhem este vídeo, que comente com a gente aí o que achou, qual a análise que vocês fazem do filme, se tem algo para complementar, escreve para gente. Ou aqui nos comentários, ou nas nossas redes sociais. É isso. Beijo. Beijo, até o próximo.